todos, viu? Ô, tá todo mundo aí, olha lá. Olha lá quanta gente. Olha lá quem tá aí, ó. Agora eu reconheci, ó. Tá até mais magro aqui, faz exercício, ó, tá fitness. E fora que quando a gente emagrece desse jeito, ou é nervoso ou é muito exercício. Ou muito amor. Muito amor pra pessoa errada, né? É verdade. Vocês estão bem? Feliz ano novo, viu, gente? Feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muito amor. E vamos lá, vai ser um ano bom. Vamos pensar positivo, tudo dá certo. A vida sem problema não existe, é uma utopia, né? Os problemas vão aparecer, a gente tem que resolver, né? Você tem que enfrentar, não tem jeito. E o que está acontecendo? Fala pra mim. Eu sempre falo, a compra de posse, você faz o due diligence para diminuir os riscos, né? E mesmo assim, mesmo fazendo o due diligence, o contrato correto, pode dar errado. É que nem fundo de investimento, pode dar errado. Quando dá errado, tem que analisar a situação. Por quê? Tem casos que você não ganha uso capião no primeiro momento, mas depois você faz posse, faz novamente uso capião e ganha no segundo momento, ganha em grau de recurso. O problema é quando tem ações para recuperar a posse. Reivindicatória, ação de resgate, ação de despejo quando existe uma relação locatícia. Esse é o problema, né? Sentença provisória. Na verdade, questões possessórias, de posse, né, de propriedade, é um pouquinho diferente, né? A sentença provisória ela é muito utilizada na parte processual civil em processos de dívidas, né? Então você consegue fazer o bloqueio de um bem, você está utilizando aquela sentença provisoriamente, mas já criando uma segurança para receber. No que diz respeito à posse, é um pouquinho mais complexo, né? Porque muitas vezes você pede, eu ganhei a ação aqui, ou eu quero o cumprimento provisório, mas nem sempre esse cumprimento provisório acontece, porque existe uma discussão em segundo ou terceiro grau. Então é um pouquinho mais complexo. Quando a gente fala de imóvel, de posse, nas possessórias é mais complexa essa situação do uso da sentença provisória, né? Deu prazo. E toda decisão de um juiz dá para fazer o recurso, que é o agravo de instrumento. Decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Aí os desembargadores, segundo grau, vão reformar ou manter a decisão. Quando é decisão definitiva, é o recurso de apelação. Então ela deu a decisão. Até achei estranho. Infelizmente o Brasil é um país complicado, né? Existe sim corrupção, existe casos que um conhece o outro, um é amigo do outro. Então, infelizmente o judiciário não é neutro. É complicado o judiciário. Aquele filme Tropa de Elite, ele retratou bem o que é o Brasil, né? Mas faltou falar muito do poder judiciário. O judiciário acho que dava uns 20 filmes, de tanta corrupção que tem no judiciário. Corrupção, às vezes amizade, né, interesse. Então foi estranho um juiz dar andamento, né, uma situação daquela, né, no caso ela. Mas cabe recurso para isso, cabe recurso para evitar que aconteça. Então tem que ter matéria recursal. Tá. Tem que entregar a posse. Mas quando nós entregamos a posse, em virtude de uma ação possessória, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitória, ou até uma ação reivindicatória, isso não quer dizer que acabou a guerra, né? Porque nós temos instrumentos para recuperar essa posse. Então vamos dizer que ele tem requisitos de uso capião. Ou uso capião distribuído, que não foi julgado ainda, ou requisitos e ainda não fez um uso capião. Ele pode fazer uma ação que chama publiciana. O nome da ação é publiciana. É uma ação que você faz para recuperar a posse com base no direito de uso capião que você tem. É uma ação pouco conhecida por muitos advogados, infelizmente. Mas pode fazer essa ação publiciana. Só que existe um problema de que tem mais um monte de pessoas que foi vendido. Tem construção de casa, tem gente... Eu mesmo, eu e ele. Eu comprei a posse de casa. Já faz 6 anos. Aí que tá. Quando isso acontece, o ideal é que Por isso o ideal é que o ser humano é complicado, mas o ideal é todo mundo se unir. Não precisa ser o mesmo advogado, não precisa ser o mesmo processo. Pode ser advogados separados, mas todo mundo se defender.
Hoje, quando uma ação acaba prejudicando os meus direitos e eu sou terceiro, qual que é a ação que os terceiros deveriam ter feito e podem fazer ainda? É o embargo de terceiro. O embargo de terceiro é uma ação que fala, opa, eu comprei a posse aqui, eu já construí, eu não vou sair daqui, eu tenho direitos, né? Então, o ideal é que todo mundo se defendesse, todo mundo entrasse no processo, pode entrar ainda, falando, embargo de terceiro, eu quero a suspensão de tudo porque eu quero contar a minha história. Então, o ideal é esse, né? Doutor, acho que... Porque eu estou pensando o quê? Vamos supor que... Amiga, a gente tem que tomar. Perde a posse. Eles vão chegar aqui e vão tirar todo mundo que não fez casa faz 2 anos, eles não vão ter que entrar com ação cada contra um, porque eu também estou na posse, minha posse já é velha. Por isso, cada um que tem a posse velha, tem que fazer o quê? O embargo de terceiro. O problema das pessoas é que ninguém, às vezes, quer gastar, não quer se defender, as pessoas só querem lucro, né? E é um erro, né? A pessoa compra a posse porque paga mais barato, mas não quer gastar, às vezes, para se defender. Esse é um erro. Então, o que cada um tem que fazer? Uma ação chamada embargo de terceiro é uma ação que você vai entrar nessa ação em andamento, essa ação que existe a possibilidade de perder a posse, e você vai falar, opa, peraí, juiz, suspende tudo. Suspende tudo porque eu sou terceiro, eu quero explicar minha história aqui, eu comprei a posse, não posso perder. Eu te fiz benfeitorias no imóvel, então tem que fazer isso. Nessa grande área, muitas posses foram vendidas, tem muita gente com chácara lá, casa, tem? 25 pessoas, mais ou menos. Quanto? 35? Bastante, bastante. O ideal é cada um fazer a sua ação. Pode fazer uma ação só, coletiva, ou cada um faça a sua ação. E nessa ação, falou, eu comprei a posse, estou aqui na posse, fiz benfeitorias e eu não posso perder essa posse. Inclusive, se for para perder a posse, eu quero a indenização das benfeitorias. Isso é mais para trazer para o mundo jurídico, né? Forçar um acordo, é o correto. É o correto para evitar... Porque eu digo assim, doutor, uma pessoa faz uma casa, gasta 500 mil no terreno, ela vai perder? Não perde não. Não é bem assim não. Quando a pessoa faz uma casa de 500 mil, primeiro, se ela tiver comprovante, recibos, notas fiscais, ela consegue receber as benfeitorias realizadas. Então, quem consegue recuperar a posse vai ter que indenizar. É claro que tem discussões, se é de boa fé, má fé, mas em regra recebe. Tem aí que estudar a questão prática, mas em regra você recebe sim. E fora que antes de tudo isso, você tem o direito de fazer um embargo de declaração para se defender, né? Para travar a coisa, né? Tem que fazer embargos de terceiro, tem que fazer, mas declaração, retificando aqui. Embargos de terceiro, declaração é outra coisa, é um recurso, né? Embargos de terceiro. E elas não usam o campeão usando a posse dele? Pode fazer uso campeão, usando a matéria de defesa, a súmula 237 do Supremo, então usa o uso campeão para se defender, mas eu oriento sempre fazer o embargo de terceiro também. Pode fazer uso campeão? Pode e deve, usando a posse dele, soma da posse. Mas tem que fazer o embargo de terceiro, porque é o embargo de terceiro que vai suspender essa decisão, né? Então, o que o doutor acha tipo assim, para não apoiar todo mundo agora, o que o doutor acha? O doutor está com... Eu já faço o embargo de terceiro? Já faz. Quem tem seu uso campeão distribuído, já está usando como matéria de defesa, excelente. Quem não tem, o ideal é fazer. Mas... Não, aqui ninguém tem... Não tem. A gente acreditava muito no doutor, entendeu? Que ele teria muita chance de ganhar. Entendi. Mas o caso dele tá muito estranho, né? Tá muito esquisito não ter ganhado, né? O judiciário é terrível, por isso tem que recorrer. E por que nem deu posse injusta? Eu queria que o doutor... Até agora não sei o que é posse injusta, doutor. Real mesmo. Posse injusta é uma posse invadida, vamos dizer assim. Como se fosse uma posse invadida. Agora eu quero chegar num ponto com o doutor aí que aconteceu agora. Não sei o que aconteceu. Eu cuidava a gente estava cuidando de outra parte fora. Já fazia uns 10, Davi já fazia uns 12 anos e eu faz tempo quando eu entrei, eu cuido de outra parte que não estava nos campeão. Esses tempos eles vieram, fizeram uma ameaça, ameaçaram pessoas aqui dentro. Mas nós filmamos, deu polícia, eles onde a área que eu cuidava era cercada, eles veio com mais de 10 pessoas, levou tudo, aí eu chamei a polícia, eles falaram que ia entrar aqui, ameaçou morador, teve morador que saiu daqui com criança, com medo, eles fizeram isso. Aí beleza, levemos o processo lá. Aí, o que eles fez agora? Eles entraram com o processo, aí eles compraram a civil daqui, porque até agora eu fiz um boletim de ameaça contra eles, foto,
não foi, não andou para frente. E o deles já estão andando para frente contra eu e o Davi e estelionatário. Em relação a isso, alguma amizade, alguma coisa, o ser humano é terrível, né? Não tem sentido. Comprar a posse e vender a posse não tem crime. Não tem crime, isso não existe. A delegacia, às vezes, tem amizade, alguma coisa, o que eles fazem? Vamos fazer um inquérito de estelionato. Isso não existe, né? Na verdade, vai ser arquivado. É mais para assustar, para arrancar dinheiro. Isso não existe, não existe. Tá chamando, tá vindo tipo assim. Mas agora eu vou rebater lá. Por que eu fiz? Eu avisei eles, o senhor pode ficar ruim. Eu falei, eu vou expor tudo que aconteceu aqui na internet. E vou expor mesmo, doutor. Dá certo. E agora... Eu tive um caso aqui no escritório ano passado. O cliente me ligou, ele estava na delegacia, o delegado maltratando ele. O delegado, porque é crime. Aí eu falei, coloca no viva voz. Eu falei, doutor, que crime? O único crime que tem é esbulho possessório. Você tem que pegar a pessoa invadindo na hora com mais 2 pessoas. Nesse caso, ele comprou a posse de uma pessoa que comprou a posse de outra pessoa. Então não tem crime. Isso aí não é caso nem criminal. É caso civil. Se aparecer alguém dizendo que é dono, tem que provar que é dono na esfera civil. O que o delegado fez? Depois que desligou o telefone, ele falou, pediu um tempo, acho que ele pesquisou e viu que estava falando asneira e acabou dispensando lá o Acácio, né? Então, muita gente fala bobagem para poder pressionar, para fazer média com alguém, então é complicado, né? Falta de conhecimento, mas a relação de vocês não tem nada de estelionato, não, isso não vai dar em nada, não. Tenho certeza disso. Não dá estelionato, vocês compraram a posse, venderam a posse, é normal, é o que mais acontece no Brasil. Sobre isso deles, não é problema. O problema é que eu fiz o BO, que eles arrancaram a arma aqui, e o BO não apareceu, só que ameaçaram os moradores, só que nós filmamos. E sem contar que eles arrancaram, eu gastei na área lá mais de 35 mil, eles levaram cerca, levaram tudo embora por conta deles, eu tenho a posse. Eles fizeram com a mão deles. Aí a gente fez o BO, vamos resumindo. Aí o que acontece agora? Aí eu tenho um processo aqui. O que eles falam no processo? Só para você ver, doutor. Esse caso do Davi era real. Só que lá no processo do doutor dos campeão, eles contaram uma coisa. Aqui agora tem o depoimento dele. Eles falam que ele, e é uma verdade, alugou para o Davi há 15 anos, o sogro dele alugou a boate em vida. O Davi montar uma boate. Ele fala agora no depoimento, ele se perdeu. E no doutor, eles falam que não tinha conhecimento desse negócio do Davi. Entendi. Na verdade estão mentindo, né? Estão fazendo com que... Estão desvirtuando a história real, né? Mas o que vocês têm que fazer, gente? Se defender bem. O que é se defender bem? Quando eu compro a posse de alguém, eu tenho que fazer uso campeão. Não tenho a posse. Então usa a tese da soma da posse. Quem compra a posse pode vender a posse para outro. E quando tem um terceiro sendo prejudicado diante da relação processual, se você é um terceiro, você não é réu, você tem que fazer um embargo de terceiro para se defender, para pedir a suspensão de qualquer decisão de desocupação, né? Então, o correto é vocês fazerem o quê? Quem quiser, pode ser de forma coletiva, pode ser de forma individual, fazer embargos de terceiro. É o meio que vocês têm para evitar qualquer desocupação, né? Na verdade, eu nem falei isso pro povo aqui. Foi eles nem sabem o que está acontecendo. Eles sabiam que tinha uma ação de campeão, mas a gente acreditava muito que tinha pelos requisitos, entendeu? E se eu falar isso, eu vou tirar o som de todo mundo e arrumar problema nós aqui por enquanto. Mas deixa eu falar algo importante. Quando nós temos os requisitos dos campeão, tem tudo para dar certo, tem tudo para ganhar. Só que nós temos culpa no judiciário, muitas vezes fraco, ruim, né? Corrupto. O Brasil é um país complicado. O Brasil é um país que existe uma corrupção declarada muito forte no Poder Judiciário. Tem muito juíza bandido, né, que vende sentença. É uma realidade no Brasil. Vende sentença mesmo. Doutor, como é que o doutor tá aí o caso? O desembargador falou que a posse dele é ilícita. Qual que é o motivo que a posse é ilícita? A verdade é uma só, né? Quando um juiz, uma juíza, ele quer procurar pelo em ovo para falar que não, né, improcedente ou procedente, ele acha. O juiz, a juíza, ele tem nas mãos a caneta para decidir. Não que a gente tenha que concordar, porque tem recurso para isso. Um juiz, uma juíza, ele pode julgar do jeito que ele quer, porque ele tem jurisprudência para tudo, né? O caso dele tem a posse, mas pacífica, temos domínio, a posse exclusiva, cumpre a função social da propriedade, tem a gestão exclusiva do imóvel. Não tem sentido. A soma de posse é algo que está no Código Civil, está no enunciado 494,
Ou seja, não há que se discutir, porque eu acho, não, você não tem que achar nada, existe a soma de posse e fato, né? Então, infelizmente, o que aconteceu? Pegou aquele juíza que olhou o processo e falou, uma vez na vida eu perdi um imóvel por usucapião, um parente, não gostou, né? E jogou água na cerveja, eu falo, né? E tem isso. Eu não acredito no julgamento neutro. O julgamento, muitas vezes, ele não é neutro, porque a pessoa que vai julgar, seja ele, seja ela, tem interesse na causa, ou tem traumas da vida, ou tem opiniões, né, não declaradas, mas vai embutir no processo, na sentença. E foi o que aconteceu. Essa decisão foi uma decisão porque o juiz não gosta de quem faz o campeão, talvez, ou foi uma decisão porque alguém tem contato, existe corrupção, a gente não sabe dizer, não tem provas para isso, mas muito estranha, né? A posse, ela é justa. E que é posse justa? É aquela que não tem vícios, né, objetivos, sendo obtida de acordo com as previsões legais. Então, eu comprei a posse de alguém, eu entrei na posse. Entrar na posse também é justo. O imóvel está abandonado quando eu entro na posse, quer queira, quer não queira, concorde ou não, é uma realidade, né? E a posse deixa de ser justa quando ela tem vícios, chamados vícios objetivos, né? Que é violência, clandestina, precária. Ou seja, para que a posse não seja justa, teria que provar que ele trocou na posse e falou, sai daqui, senão eu vou atirar. Né? Então, não foi o que aconteceu. Então, é uma decisão totalmente absurda. Recurso é para isso, para reformar decisões ruins, fracas. Tem juiz que não julga nada, né? Muitas vezes quem julga é o assessora, é copia e cola. O judiciário é horrível, né? Tem muita gente boa que a gente tem que respeitar, tem muita gente boa mesmo, gente decente, mas o pouco faz uma destruição tremenda. Agora, o grande segredo, eu sempre falo que é a dica de milhões, né? Quando nós compramos a posse, tem que fazer uso capião. É uma forma de você regularizar e ter um escudo protetor. Perdeu o uso capião, não faz coisa jogada. Passou um tempo, você faz de novo. É um direito que você tem. O uso capião, em regra, tem que blindar, tanto é que cabe a averbação premonitória na matrícula. Agora, se situações ocorrem fora o uso capião, fora alguém contestar o uso capião, fora alguém se habilitar no uso capião, aí o ideal, com o uso capião em andamento, é você fazer o embargo de terceiro para poder se defender bem. Qual que é o objetivo do embargo de terceiro? É você sair desse enrosco, é você travar tudo. O juiz ou a juíza no embargo de terceiro vai falar assim, que ninguém vai ser desocupado não. Uma baita de uma história, um monte de gente que mora, investiu no imóvel, pode parar tudo. Tem até benfeitorias a serem indenizadas, pode parar tudo. Suspende. Demorando, que tem casa, pô, demorando. Aí eles alegam, eles podem alegar que nós, quando estava já com o processo em andamento, mas não tem problema, né? A posse pode ser vendida em qualquer momento, né? Pode sim. Na verdade, o que tem que fazer nesse momento aí? Tem que fazer embargos. Tem que fazer embargos o quanto antes. Quais são as armas? Vocês têm que ficar craque no assunto. Eu falo que quem mexe com bolsa de valores, né? Quem mexe com investimento, vai de um jeito, vai de outro, e é assim que tem que ser. Né? A coisa acontece assim, nem sempre tudo corre bem. Os imprevistos vão ocorrendo. Corrupção, má vontade, interesse na causa, amizade íntima, vai saber o que ocorreu. Brasil é um país complicadíssimo. Né? A corrupção não é só muita gente acha que a corrupção é só na política. No Poder Judiciário, mais como no Poder Judiciário, então para ver. O que a gente tem que fazer? Tem alguém reivindicando a área, eu sou terceiro, embargo de terceiro, tem que fazer. Porque o embargo de terceiro, em regra, ele vai suspender a ação de emissão da posse. Ele vai suspender a emissão da posse. Então, eu tenho que fazer embargo de terceiro. Eu sou um terceiro na relação, eu não sou nem autor nem réu. Então, o ideal aí é fazer um embargo de terceiro. Vamos dizer que aconteça a desocupação. Se acontecer, tem recurso para isso. Quando um juiz dá a ordem de desocupação, cabe agravo de instrumento. Vamos dizer que, por azar, por amizade, corrupção, vai saber o que aconteceu. Ocorreu a desocupação. Perdi, acabou. Acabou nada. Existe uma ação, a carta na manga, que chama ação publiciana, que é uma ação que eu vou buscar ter a posse de volta com base no direito que eu tenho de usucapião, que é uma ação, inclusive, muito boa, muito interessante. Então, nós temos nessa situação 2 caminhos. Agora, o que a gente pode fazer? Além do agravo de instrumento, né, que foi até feito, né, o agravo de instrumento, deve ser feito principalmente o embargos de terceiro. Isso é muito importante, é necessário. No segundo momento, se o pior acontecer, o outro caminho, aí é a ação publiciana. Em relação a quem questionar, por que é absurdo? Não tem nada que é absurdo. Você comprou posse, você sabia o que estava acontecendo. Posse é uma situação que a gente precisa se unir para se defender. Você tem condições de fazer embargos de terceiro? Não tem. Você quer entrar no meu embargo de terceiro? Pode fazer um embargo de terceiro coletivo. Eu quero. Ótimo. Você tem condições de fazer autônomo, né? Então faz autônomo.
não pode um advogada que não seja da área, porque quem faz tudo não faz nada, só faz besteira, né? Entrar com uma ação absurda, né? Então entra com uma ação de obrigação de fazer. Não, tem que ser embargo de terceiro. É a ação correta para a situação, entendeu? A gente perdeu embargos de terceiro. Depois pode fazer os campeão, todo mundo? Pode, o embargo de terceiro ele não inibe o uso capião, né? A posse ela continua sendo manse pacífica até do tempo. A posse só deixa de ser manse pacífica quando eu acabo perdendo uma ação possessória ou petitória. Só. Boletim de ocorrência não tira a posse manse pacífica, embargos de terceiro, ações conexas, né? Então, muita bobagem é falada. Não, pode fazer e deve fazer. É até uma forma de provar a posse, né? A luta pela posse. Tá, então eu poderia só eu, por enquanto, entrar nesse embargo de terceiro? Poderia. Eu já vou suspender ela. Poderia. Não precisa todo mundo. Na verdade, um embargo de terceiro, em regra, ele pode, e provavelmente ele vai suspender a ação, né? A ação que está questionando a posse, né? A desocupação. Então, em regra, sim. Porque, vamos supor, doutor, vai o quê? O doutor do Davi aí, do caso do Davi, até as últimas instâncias, vai o quê? Ainda uns 4, 5 meses? Calculo uns 6 meses. Uns 6 meses. 6 meses tranquilo, né? Uns 6 meses a 8 meses. É a média, né? Pode ser mais, pode ser menos. Após ele ser notificado, o doutor vai fazer os trabalhos do doutor, certo? Isso. Agora, o que vocês precisam fazer? Precisa se organizar e você, ou todos, né? Ou cada um seu, aí é vocês que vão decidir, né? Tem questões de estratégia, questões financeiras, mas tem que fazer embargos, hein? Embargos, independente de quem for fazer, posso fazer com muito carinho, ajudar, claro, sempre. Mas quem tem que tem que fazer? Embargos de terceiro, hein? Tem que fazer. Eu vou fazer só eu, certo? Por quê? Agora, doutor, sei, doutor, eu vou passar. Eu tô nessa briga com eles, certo? Certo. É o meu nome. E eu tenho agora, né? Vamos ter material também, não sei se o doutor acha, para mim fazer, porque eles alegam. A realidade é que ele agora falou a verdade no processo aqui. Ó, ele começa no processo, o advogado deles, que está contra eu agora, estelionato, contando o caso que eles não conheciam, e o Davi invadiu o advogado. E em seguida, o depoimento dele, ele fala que não. Ele fala que um contrato de locação que o sogro dele alugou para o Davi, que essa é a verdadeira história. Só que o sogro dele alugou para ele por um ano, o Davi pagou, depois eles nunca mais veio. Então ele conta agora a verdade. Entendi. A posse é um negócio extremamente lucrativo, né? Eu vejo todo dia gente aqui no escritório, depois de alguns anos, ficar muito bem de vida, ficar muito rico, porque a posse você paga 50%, 60%, 100%, 40%, 30% a menos, né? Então você regulariza e vende. Ou nem regulariza e já vende, mas quem mexe com isso está acostumado, né? Uma hora ou outra, pode ser na segunda compra, terceira, quarta, uma hora ou outra vai acontecer isso, briga, litígio, e aí você tem que estar preparado mentalmente para não te fazer mal e não desistir, né? Você tem meios para buscar, né? Como então, eu tô só falando pro doutor que então, e como é que eu faço na outra parte que eles cataram minha? Eles levou tudo embora. Mas o que eles fizeram? Uma ação? Como que foi isso? Me explica melhor. Doutor, eles vieram, 2 caras armados e levaram tudo que eles tinham feito lá, doutor. Tudo que eles tinham cercado, com 2 caras armados, falando que os caras eram polícia, mas na verdade depois nós descobrimos que os caras não é polícia, que os caras é guardiã municipal. E nós temos filmagem dos caras que habitam tudo. Aí você vê como tem amizade no meio, né? Porque na polícia não pode. Eu sempre falo, eu dou aula já há muitos anos para curso preparatório que envolve a polícia militar. Eu sempre falo para os policiais militares, né? Futuros policiais militares. O policial militar, ele é ostensivo. Ele não pode, você vai fazer isso. Não pode nada, não tem ordem judicial para fazer isso. E no caso de invasões, ele pode o quê? Apaziguar, ele pode relatar, mas nunca falar, sai daqui. Isso não existe. É uma questão civil e tem que ser resolvida na esfera civil. Agora, esse caso que você sofreu é diferente, aí já é criminal. Tem que fazer boletim de ocorrência, representar, pode fazer uma reclamação na corregedoria, porque policial militar, metropolitano, federal, civil, nenhum policial pode fazer isso. Chegar armado, vou levar isso aqui, sai daí. Não, isso aí abuso de... Não diria nem abuso de poder, é crime, né? É crime de ameaça, né? Entre outros. Eu levei na guarda para arrancar eles. E eles estão com medo, e eu estou ameaçando a guarda, que eu vou expor na internet.
E a guarda não quer que aconteça isso, porque fala que vai sujar a instituição. Entendeu? E a gente vai mudar muitas coisas, com muitas coisas erradas. A gente tem que mostrar, que nem imagina esses galzeranos. Esses galzeranos são uns caras milionários, são mesmo, são potentes. Eles têm a maior fábrica de carrinho de bebê no Brasil. Eu liguei lá, falei que ia soltar o caso na internet. Eles estão com medo, que eu vou arrebentar com eles. Nós temos filmagem, nós temos testemunha, tem família que eles ameaçaram, tem os vídeos deles aqui. Isso não é bom para a reputação deles. E eu vou fazer um estrago. Tem que fazer sim. Eu acho que um profissional, né, que se sujeita a isso e é armado, sou policial, você vai sair daqui, tem que sofrer a consequência, né? Que é o processo disciplinar. Então ele tem que responder o processo disciplinar, corregedoria, civil e criminal. Né? Tem sim. Quando a gente tem coragem, né, não tem receio em relação a isso, tem que fazer. O país tem que ser melhor nesse sentido, né? É um absurdo. Não pode. Não pode... doutor? Qual que é? Eu não estou falando nada. Doutor, eles estão aqui. Eu sou uma pessoa, cara, eu sou muito conhecido no Brasil no quê? Eu fiz as maiores organizações, não é nada, doutor. Torneio de sinuca, Baianinho de Mauá, não sei se o doutor já ouviu falar. Sou eu que organizo todos os maiores. Eu fiz o meu último evento aqui, eu tô com 27 milhões de visualização. Que legal. De sinuca? É o meio. Hoje a gente no YouTube pode pesquisar, não perde na de futebol. Eu fiz uma live aqui com o Baianinho aqui agora, vai ter esse jogo, só quantas mil pessoas tinha ao vivo? 114 mil pessoas, 114 mil ao vivo. Que legal. Assistindo. Que bacana. Então assim, e os youtubers são tudo, eu sou eu que, né? E eu consigo, já espalhar isso no Brasil inteiro com segundo, porque eu sou uma referência, eu tenho nome também nesse meio. Legal. Então faça. Então, assim. Conta a história, claro. Conta a história. E se vocês filmaram, vocês podem jogar até na rede. Pode jogar. Porque o que é isso? Chega armado, vamos levar tudo, vai derrubar a cerca. Não é assim que resolve as coisas, né? Daí, agora vamos lá da justiça. O que eu faço com isso? Eu tenho que receber o que é meu, eu tenho que pegar minha posse, como é que faz? Então vamos lá. O que você tem que fazer juridicamente? O que você pode fazer? É embargos de terceiro nesse momento. Embargos de terceiro para defender o seu direito. O embargo de terceiro você só pode fazer quando você é terceiro na relação. Né? E é porque, na verdade, o réu é ele, né? Ele que vendeu a posse, ele é o réu na relação. Então você não está no processo. Como você não está no processo, é um terceiro. Então você faz o embargo de terceiro para poder entrar no processo e falar, ô juiz, suspende tudo, tá tudo errado aí. Deixa eu explicar a minha história, entendeu? Ele vai lá em terceira instância, não vai servir para nada, não. Não, vamos continuar. Recurso tem que fazer sim. Recurso tem que fazer, tem que continuar, é o certo, porque você pode reformar, né? A intenção é reformar a decisão. Mas fora isso, o ideal é fazer um embargo de terceiro. Por que o embargo de terceiro? Porque é a única ação que você consegue estrategicamente suspender uma emissão na posse, uma desocupação de uma posse, entendeu? Certo. Bom, eu acho que tá meio... O que é? Não, tipo assim, ó. Lá não pode pôr mais nada, né? Lá não pode pôr foto, não pode pôr nada na terceira instância. Em terceira instância, não. Na verdade, você pode trazer provas novas até segundo grau. A terceira instância, na verdade, é uma questão mais política do que qualquer outra coisa, né? Porque a terceira instância não se discute mais o caso em si, se discute se houve uma afronta à Justiça Federal, né? Uma afronta à lei federal e uma afronta à Constituição Federal. Dificilmente é raro reformar sentença lá, né? Não tem que ser verdade. Acontece muito, mas aí a linha é essa, né? A linha é a afronta à lei federal, é a afronta à Constituição Federal. Se ocorre, né? Se eles entendem que ocorre, você consegue reformar a nulidade, consegue sim. Não é difícil de conseguir, não. E não dá para acreditar também, doutor? A mesma área, os caras ganharam o uso campeão quase recente. Tá muito estranho. Na mesma área que nós conseguimos perder. Tá muito estranho. Cheira ou corrupção, ou amizade, infelizmente é a realidade, né? Porque não é normal. Teria que ter dado tudo certo com muita tranquilidade. Documentos tinham, prova da posse, coisa pacífica, animus domini, ou seja, muito estranho. Tem decisões estranhas, a gente tem que ser realista, todo mundo é adulto aqui, sabemos o país que vivemos, não dá para esconder, né? É uma realidade, muito estranha a decisão. E eles próprios colocam no processo lá no está 14 anos, 2019, doutor.
Ele é o cara, ele para no processo. É muito esquisito. Quando a gente faz um uso capião que tem os requisitos, posse, mas pacífico, temos dome, ou seja, tem tudo para ganhar. Hoje nós temos a possibilidade de ganhar várias ações de uso capião em temas polêmicos. Uso capião de herdeiro, de herança, uso capião de imóvel público. Por que não um caso desse, que, vamos ser sinceros, em regra é o básico, né? Por que não? Tem algo estranho, A gente não tem como provar isso, mas tem algo estranho. Mas tem medidas judiciais para isso, recursos, né? Tem medidas judiciais para a gente poder reverter a situação. Só mais uma pergunta. Eu fico toda dúvida. Aí o Davi está aí. Como é que essa pessoa chega aqui e vão tirar todo mundo que está aqui de uma vez? Porque a pessoa fala, não, eu estou aqui, na minha casa é minha, como é que vai entrar dentro da minha casa? Na verdade, a reintegração de posse ou a ação reivindicatória, a reivindicatória é uma ação que eu quero a desocupação com base no registro que eu tenho, eu sou dono. A ação reintegração de posse, eu quero a desocupação com base numa posse que eu provo ter. Quando eu tenho a decisão procedente tanto numa ou na outra, é para desocupar o terreno todo. O terreno todo, a casa, a propriedade rural, a propriedade urbana. Então, quem tiver lá, se tiver terceiros desconhecidos, a ideia é que todo mundo seja desocupado. Por isso, o direito não socorre quem dorme. Eu comprei a posse, eu sei que está acontecendo um litígio, um processo, eu tenho que fazer embargo de terceiro, eu tenho que aparecer, falar, opa, eu tenho a posse aqui, essa decisão pode me prejudicar. Agora o problema é, as pessoas compram a posse e ficam olhando, vê o que vai acontecer, e não é assim, né? Então, é o parte do terceiro que eu falo agora para embarcar isso aí, né? Tem que fazer. Quem não fizer, né, tudo bem, pode um fazer e acabar dando certo para todos, né? Mas o certo é todo mundo fazer. Pode fazer coletivo? Pode. Eu oriento fazer individual, mas tem que fazer, porque infelizmente a situação foi para o outro lado. Não sabemos o que aconteceu estranhamente, mas a gente não pode aceitar, né? E tem meios para a gente poder se defender e se defender bem.